Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos falando dos nossos estúdios aqui da Grande Belo Horizonte. Estamos no centro da capital mineira e estamos à mesa aqui com alguns companheiros. O pastor Miguel, que nos acompanha aqui. A paz do Senhor, irmãos, um grande prazer estarmos juntos, mas nesse novo programa da Igreja Cristã Maranata. Estamos também com o pastor Elcio Conrado. Seja bem-vindo, pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. É uma alegria estar discorrendo aqui da palavra de Deus que tanto alimenta as nossas almas. Temos também o pastor Alonso, que veio lá de Três Pontas, né, representando o interior de Minas, Amém. para participar conosco. Seja muito bem-vindo, pastor Alonso. Amém. Obrigado. Uma alegria estar aqui. Queria cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Ainda mais falando de um assunto tão maravilhoso, que é o chamado do servo, né, pastor Kleber? Um assunto extraordinário e que tem muito aprendizado e muitas revelações que o Senhor tem preparado sobre esse programa. Glória a Deus. Amém. Meus queridos, esse é um canal oficial da Igreja Cristã Maranata e você é sempre bem-vindo para participar conosco. Estamos dando início a um programa cujo título é O Chamado dos Servos, onde iremos trazer aqui no nosso diálogo com os companheiros aqui uma abordagem completa sobre como se dá o processo da salvação, como se dá o chamado, né? Como que Deus intervém na vida do homem para que ele entenda o seu projeto de salvação e o homem possa desfrutar dessa graça na sua plenitude, né? Sem dúvida, sem ressentimentos, sem preocupações, mas com clareza para que a fé possa ser bem desenvolvida. E para isto, nós vamos colocar um texto aqui a ser projetado, que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, e diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Pastor Elcio, o que nós podemos aprender aqui com este versículo? O que nós podemos entender sobre como Deus faz o chamado, como que isso acontece, né? Como é o processo da salvação? O que Pedro quis dizer aqui com este versículo? É uma coisa interessante, pastor Kleber, a colocação que você fez, porque a grande dúvida do homem, de todas as pessoas, é exatamente esta: como é que eu vou ser salvo? Como é que eu vou alcançar a vida eterna? Essa é a grande dúvida de todos. Verdade. E a Bíblia, ela nos dá as respostas. O homem tem plano para tudo, mas acontece que o homem não tem projeto, não tem plano para a vida eterna, mas Deus tem. Glória a Deus. E este projeto, Deus não colocou, não foi num livro de história, num livro de filosofia ou teologia, ou um livro qualquer. Colocou na sua palavra, na Bíblia. Então, Pedro diz claramente: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, a salvação é uma eleição. Então, salvação, no conceito bíblico, abrange ato e processo. Aí as pessoas perguntam, mas o que é ato da salvação e processo da salvação? O ato da salvação é aquela parte onde não há a intervenção do homem. A intervenção é apenas de Deus. Então não há participação do homem no ato da salvação. E o ato, sim. Sim, o ato, assim, para que nós e os ouvintes possam entender bem, como é exatamente o ato, como que isso acontece? Então, o ato, ele é composto de duas coisas. Primeiro é a eleição e o segundo é o chamado.
Inclusive o título, né, deste programa é O Chamado do Servo. Exatamente. Por isso que nós estamos dando essa introdução sobre a doutrina da salvação, onde está incluído o chamado. Então, eleição. Jesus, ele falou assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Tem um outro texto que fala da palavra assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, Deus elege o homem para a salvação. Não é o homem que elege a Deus, não é o homem que escolhe servir a Deus. E onde é feita essa eleição? Interessante que há um versículo, Efésios 1:4, que fala assim: como também nos elegeu nele, ou seja, em Jesus, antes da fundação do mundo. Então, um homem eleito por Deus na eternidade, no ventre de sua mãe, né? Foi a experiência de Jeremias. O Senhor falou, né, que ainda antes que te formasses na madre, né, te conheci as nações, te dei como profeta. Muito bom. Então Deus escolheu Jeremias, Deus escolheu Paulo. Né? Aprove a Deus separar-me ainda no ventre de minha mãe. Então, a eleição de Deus, ela não depende do homem. Então, Maravilha. Deus, ele nos elege para a salvação, pela sua soberania e pelo seu grande amor. Muito bem. Amém. E quando é que o homem descobre isso, né? Então, quando ele descobre, é exatamente quando acontece o chamado, né? Que é o ponto aqui do nosso programa. Então, há um momento que Deus ele intervém e o homem toma conhecimento de que Deus o escolheu, né? Perfeitamente. E aí a gente vai entendendo, então, o chamado e, naturalmente, daqui para frente, depois que ele é chamado, ele é convidado a andar no caminho, que é Jesus, né? Que é o caminho que leva o homem para a eternidade. Então, nesse chamado, o homem conhece o Salvador, conhece o projeto de Deus, conhece o caminho, e aí tem uma pergunta, pastor Elcio, que talvez seja importante. Ele pode aceitar ou rejeitar o chamado, né? Como? Exatamente. Então, Sim. é o livre-arbítrio. Como nós falamos, também no chamado não há, digamos assim, a interferência do homem. Quer dizer, Deus chama na hora que ele quer, no momento em que ele quer. Foi a experiência de Paulo, né? Paulo, quando ele foi chamado, ele não queria ser servo de Deus, não queria ser cristão. Pelo contrário, estava perseguindo os cristãos. Exatamente. Mas acontece que aprove a Deus chamá-lo naquele momento. Então Deus pode chamar, às vezes, quando a pessoa está na tenra idade, como Samuel, ou numa idade já madura, como Paulo, o Saulo, né? Amém. Então, Deus chama um homem, e no momento que Deus quer, e numa situação que Deus quer, e independe da vontade do homem. Muito bom. Agora, diante do chamado, um homem pode aceitar ou rejeitar. Quando ele aceita, ele está confirmando a eleição de Deus. Mas quando ele rejeita, ele está anulando também a eleição de Deus na sua vida. Muito bom. Glória a Deus. E a partir daí, então, agora, a nossa questão toda é com relação àqueles que aceitam o chamado, não é aqueles que rejeitam. Então, aqueles que aceitam o chamado, então Deus coloca a fé nos seus corações e a partir daí eles começam a ser dirigidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Muito Então, bem. em santificação, para a obediência, o versículo, né, 1 Pedro 1:2, para a obediência, a aspersão do sangue de Jesus, né? Então, em santificação do Espírito. O que é santificar? Né? Santificar é ser dirigido pelo Espírito Santo que santifica. Então, a palavra fala, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, quando nós somos fiéis ao chamado, servindo ao Senhor,
né, o processo da salvação, obedecendo a Deus a cada dia, é a luta diária para obedecer ao Senhor. Então, nós estamos andando, né, no caminho da salvação, é o processo da salvação, e alcançamos a salvação desta maneira. Muito bom. Glória a Glória a Deus. Deus. Para a gente trazer um exemplo mais claro, nós vamos convidar o pastor Miguel para contextualizar na vida de Abraão, que é o nosso primeiro exemplo bíblico, a qual nós vamos mostrar para todos que nos ouvem como que se deu o chamado de Deus na vida de Abraão. Tá fácil da gente entender essa pergunta, pastor Miguel? Sim, pastor Kleber. Primeiramente, nós devemos posicionar o período de Abraão. Se nós pensarmos, estamos no ano 2025. 2000 anos antes, período de Jesus. 2000 anos antes de Jesus, período de Abraão. E antes de Abraão, 2000 anos também, Adão. Então a Bíblia é um livro profético, tem uma história, mas tem um plano profético de Deus para a salvação. Em toda a Bíblia, o objetivo de Deus é alertar o homem para a salvação, para que Deus possa estar diante do homem novamente, mas para isso é preciso de uma vida de busca, o que fez Abraão. Se nós pensarmos como era o período de Abraão, ele habitava na cidade de Ur, uma cidade ali na região da Mesopotâmia, depois o mapa vai mostrar a posição, e era uma cidade muito próspera para a época. Ur tinha tecnologia para o momento que eles viviam, de agricultura, eles sabiam o movimento dos astros, então para usar na agricultura, na construção de casas. O pastor Kleber fala que as pessoas em Ur moravam em casas que tinham um jardim interno. Então nós podemos ver isso, os historiadores mostram, que Ur era uma cidade próspera, que todos gozavam uma vida de certa facilidade, porque a cidade produzia muito, mas era uma cidade pagã, existia muita idolatria, existia o culto a vários deuses. Neste ambiente está Abraão. Abraão, ele tinha uma descendência vindo de Noé, que alcançou o pai a ele, e a palavra fala que Abraão sempre quis servir ao Deus vivo. Então, diante de tudo, ele era próspero, ele e sua família, ele não se deixava envolver pela situação próspera daquela cidade. Então, ele buscava a Deus. E aconteceu em um determinado momento que o seu pai, Tera, levou a família para ir para uma outra cidade, onde eles chegaram numa cidade chamada Harã. Ali o seu pai falece. E como a direção ali agora, profeticamente, passaria para Abraão, na época ele chamava Abrão, ainda Deus não tinha mudado seu nome, é o momento do chamado. Na busca de Abrão, Deus fala com ele, está na palavra falando. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Só uma pergunta aqui para ficar mais claro, especialmente para os ouvintes. Então, quando o pai de Abraão morre, Abraão se torna o Patriarca. seria o patriarca da família, O né? responsável. O responsável pela família. Então, naquele momento, como ele tinha até poder de decisão na família, né? Porque o patriarca, o herdeiro, né? O que dava sequência ao nome do pai, ele tinha uma certa autoridade na família, né? Então, Deus decide chamar Abraão. E como que se deu exatamente esse chamado? Abraão, ele ouviu a voz de Deus, foi uma relação direta com Deus, né? Tem como deixar mais claro para a gente aqui como que isso de fato aconteceu? Sim, porque Deus, ele chama
e mostra a direção que ele vai dar. Então, se pensarmos na situação de Abrão, todas as posses, tudo aquilo que ele tinha e que vivia num ambiente próspero, ele fez uma renúncia diante do chamado de Deus. É aí que entra o que já foi colocado, o livre-arbítrio. Ele podia negar o chamado de Deus e continuar vivendo naquela vida certamente próspera que aquelas Ele era rico, a cidades Bíblia tinham. diz que ele era rico. Ele era rico, já era próspero, mas ele renunciou ao que era material para buscar uma experiência espiritual com Deus vivo que ele cria. Então, quando Deus chama Abraão, deixa a sua terra, deixa a sua parentela, sai para uma terra que ele não conhecia Não conhecia. e sem saber onde era, né? É um ato de fé muito interessante, né? Então, E nós vemos aí que ele renunciou a tudo aquilo que era material e que ele tinha agora era a fé. Por isso que Abraão é chamado de o pai da fé. É. Porque ele não sabia, e se pensarmos na terra que Deus mostrou que ele iria tomar posse, ele seria agora um peregrino. Então, já profetizando para um povo que iria surgir de Abraão, porque tinha uma promessa que ele seria o pai de uma grande nação. E quando nós pensamos naquele plano profético, posicionando Abraão 2000 anos, Jesus mais 2000 anos, e nos alcança agora, ele também crendo em Deus, pela fé, indo por uma terra que não tinha, que tinha povos que se degladiavam entre os outros, uma terra que era deserta, mas ele cria e ele tinha fé que Deus iria prosperar a sua vida. E Abraão nos alcança hoje, no momento que estamos, porque essa promessa de Deus para ele era que alcançasse também todas as nações, todas as famílias. E por isso que Abraão tem esse significado profético para a igreja fiel do Senhor, porque a promessa de Deus se cumpre em nossas vidas. Porque Deus anunciou para ele o evangelho muito antes do Senhor Jesus vir. muito bom. Nesse sentido, talvez a gente podia pedir a participação aqui do pastor Alonso, né, pastor Alonso, para traduzir para todos nós aqui o significado profético, né? Como que isso acontece, porque quando Abraão ouve a voz de Deus, ele, conforme o pastor Miguel disse, ele deixa a sua terra de origem, deixa a sua parentela, vai para uma terra que ele também não conhecia, quer dizer, foi um ato de fé, mas fé não é uma fé vazia, mas é uma fé numa promessa, porque Deus disse para ele que ele saísse da sua terra, e tem algumas promessas maravilhosas que Deus faz, porque ele não tinha descendência, né? Ele não tinha filhos. Então Deus promete filhos, promete uma nova terra e promete que a sua descendência seria numerosa na terra, semelhante às estrelas do céu ou à areia do mar, né? É uma promessa muito bonita. Glória a Deus. E dentro desse contexto, desse chamado de Abraão, que naturalmente, como o pastor Elcio disse aqui, é uma voz imperativa, né? Quer dizer, é Deus que está chamando. É verdade. Então, aí, dizer não à voz de Deus não é uma coisa simples, mas também seguir ao Senhor, deixando tudo para trás e crendo que Deus realmente cumpriria a sua promessa, também não é uma coisa tão simples de se entender racionalmente. Então, nesse sentido, pastor Alonso, que a gente gostaria de entender, que o público aqui conseguisse entender a beleza desse chamado e talvez até os resultados disso, né? Maravilha. O chamado de Abraão é sem dúvida um dos mais fascinantes quando a gente vê a palavra. E o que é belo é como o pastor Miguel disse, a gente conhece a história, vê toda a beleza da história, mas o que há de extraordinário na palavra é que essa palavra é viva. Glória a Deus. E o profético é que essa história, esse chamado, ele não se encerrou em Abraão, ele continua nos nossos dias. E o mesmo Deus que falou com Abraão, que deu uma experiência pessoal para ele, é um Deus que está vivo,
que continua falando, continua se revelando ao homem, continua revelando a eleição dele, a escolha dele pelo homem, continua revelando o amor incondicional dele. Abraão, ele ouviu a voz do Senhor. Disse Deus a Abraão, disse o Senhor a Abraão. Ele estava em Ur dos Caldeus no momento do chamado. A pregação de Estevão, lá no livro de Atos, destaca isso. Abraão foi chamado quando estava em Ur. E o ponto é, a voz do Senhor é o que diferencia tudo. Não era o chamado para uma religião, não era um chamado para seguir um conceito ideológico, era um chamado de um Deus vivo que se revela ao homem. A voz dele, a voz viva do Senhor, revela que há um Deus vivo que ama a vida de Abraão, amou a vida de Abraão e também do mesmo dia, da mesma forma nos nossos dias. E um aspecto é sair de onde e ir para onde. O chamado, ele tem isso. O chamado de Abraão, ele destaca isso. Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, profeticamente, representa o mundo que aí está. Um mundo de valores materiais, de valores históricos, de uma sociedade estabelecida, mas que há muitos deuses, como o próprio pastor Miguel disse. Há muitas autoridades com títulos de deuses. Há muitos ídolos. Mas o chamado de Abraão é para seguir um só Deus. Glória a Deus. Um Deus único, Criador dos céus e da terra, e que se revela ao homem e que ama o homem. Glória a Deus. Abraão, então, é chamado para sair de Ur, que representa um mundo com vida, com valores materiais e até financeiros, mas sem o valor eterno. Há uma alma vazia, perdida, sofrendo nesse mundo. Então o Senhor esclarece para ele uma coisa que é até muito interessante. O Senhor diz assim, você vai sair de Ur dos Caldeus e vai para uma terra que eu te mostrarei. E quando a gente olha a terra de Ur dos Caldeus e vai para uma terra que eu te mostrarei, há um caminho. E aí nós vemos o chamado quando o verbo vivo de Deus se revela a Abraão, pela ação da maravilha do Senhor, e ele tem um caminho agora. E o caminho, o Senhor diz assim, eu te mostrarei o caminho, Abraão. Abraão, até o primeiro nome, como muito bem dito pelo pastor Miguel, há um caminho que ele quer te guiar. É um caminho que Abraão, pela sua capacidade, ele não iria alcançar. Ele necessitava que o Senhor o guiasse por esse caminho. E esse é um aspecto muito interessante, porque o Senhor faz algumas promessas. E Abraão, a palavra diz que ele obedeceu ao chamado. E essa obediência de Abraão diferenciou completamente toda a vida dele, de toda a família, e foi um marco muito nobre na história dele, porque ele valorizou o chamado. E o pastor Kleber disse muito bem sobre as promessas que Deus fez a Abraão. E entre as promessas, o Senhor diz assim, far-te-ei uma grande nação. Essa, eu acho que é uma das promessas mais difíceis, porque Abraão já tinha 75 anos de idade, a esposa também, Sarai até, já com a idade avançada, e ela não podia gerar. O nome Abrão... Ela era estéril. Ela era estéril. Abrão significa pai elevado. E o Senhor muda o nome dele nessa jornada de fé, o Senhor muda o nome dele para Abraão, pai de uma multidão. E o chamado, ele tem isso. Ele tem essa beleza de que há um Deus que transforma histórias. Ele transforma vidas. Ele transforma futuros. É esse Deus que tem um projeto acima do que a nossa razão pode alcançar, do que a nossa capacidade de imaginar um homem, um casal estéril, iria nascer uma grande nação, que é hoje o povo de Israel. Isso. E uma das outras coisas interessantes é que entre a promessa e o cumprimento dela foram 25 anos. Ele tinha 75 anos e Isaac só foi nascer quando ele tinha 100. E o pastor Gedeuti tem uma expressão que ela é maravilhosa, que diz assim, a fé, ela cresce, ela aumenta no caminho da espera. Isso mesmo. Abraão aprendeu a esperar. E quem espera, confiantemente, ele vê a promessa se cumprir. Pastor Miguel. Interessante que, se formos pensar, se estamos aqui hoje,
e falando desse Deus vivo que também Abraão cria, nós estamos aqui por causa de um milagre, Amém. porque só nos alcançaria através de uma operação grandiosa de Deus da eternidade, alcançando o homem e cumprindo a promessa que ele tinha feito para Abraão, que ele seria o pai de uma nação e de todas as famílias sem ter descendência. Mas Glória a Deus. Isaac nasceu, então o milagre aconteceu porque Deus honrou o Glória a compromisso. Deus. Há um detalhe interessante, até que o Alonso citou, é o seguinte. Abraão, ele viveu 4.000 anos antes de nós. Vamos imaginar se Abraão estivesse hoje aqui conosco e ele olhasse para trás e olhasse nos dias de hoje, todo o resultado da obediência dele. Glória a Deus. Então, a sua esposa era estéril, teve um filho. Então, o Senhor, através, depois da sua descendência, deu origem a Israel. No meio do povo de Israel nasceu o Senhor Jesus, que é o Salvador, né? O projeto de Deus de salvação para o mundo inteiro. Então, hoje, resultado disso, nós temos a igreja. Glória a Deus. Então, nós poderíamos imaginar o seguinte, olha, Abraão jamais Imaginou tudo poderia isso. imaginar o resultado da obediência dele. E por que nós estamos dizendo isso? Porque acontece o seguinte, que quando Deus nos chama, às vezes as pessoas têm dúvida, têm dificuldade para entender, às vezes recebem uma bênção, né? E até Jesus falou, né, com um discípulo que foi chamado, falou assim, ó, você creu porque eu te vi falei que te vi debaixo da figueira? Natanael, maiores coisas do que essa verás. Então, o que nós queremos dizer é o seguinte, para aqueles que estão chegando, né, para aqueles que estão iniciando a caminhada, você não faz ideia das bênçãos que Deus tem reservado para nós através da obediência. Glória a Deus. Então, é muito além da nossa imaginação. Amém. Meus queridos, nós, infelizmente, passa rápido, né? Teríamos muito para falar sobre Abraão, porque a história é lindíssima. Mas no nosso próximo episódio, quem sabe sobra um espaçozinho para fechar mais alguma coisa sobre Abraão, que é tido também na palavra como o pai da fé, né? Então, Abraão é para nós um modelo de como se servir ao Senhor, né? Que partiu de ouvir a voz de Deus, segundo, obedecer, e terceiro, desfrutar, né? Amém. É exatamente o que a igreja faz hoje, andando na presença do Senhor. Estamos chegando assim, meus queridos, ao final de mais esse programa, né, desse primeiro episódio, e que Deus possa abençoar a sua vida e que você que, quem sabe, ainda não tem uma experiência com Deus, né, ore, peça ao Senhor que fale com você como falou com Abraão, e certamente a fé de Abraão, que é a fé que é geradora de vida, que é Deus pelo Espírito Santo que coloca no nosso coração, que ela possa também produzir fruto na sua vida, que você possa desfrutar dessa grande salvação. A todos a paz do Senhor. Despedimos da mesa então, pastor Miguel, pastor Amém. Elcio, Paz do pastor Senhor. Alonso. A paz do Senhor para todos. A todos a paz do Senhor. Amém.